Esta conferência será gravada agora. Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje a gente vai fazer uma aula sobre multiplicação de matrizes. A gente vai ver quando é possível multiplicar duas matrizes, porque tem certas situações que isso não é possível, tem uma condição para a gente efetivar a multiplicação de matrizes. A gente vai ver também como é a matriz resultante dessa história de produto de duas matrizes. A ideia é sempre multiplicar linha por coluna. Por isso que a gente vai explicar isso para vocês através de um exemplo. Então vamos lá. Vamos considerar aqui duas matrizes, a matriz A e a matriz B. Inicialmente, a gente vai fazer o produto A vezes B, ou seja, nós vamos multiplicar a matriz A pela matriz B, nessa ordem. Então, eu estou fazendo aqui um esquema para que isso fique visível para vocês. Aqui, nesse esquema, eu vou colocar a matriz A, e nessa outra parte aqui, eu vou colocar a matriz B. O que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar cada linha da matriz A por cada coluna da matriz B. Fazendo isso, ó. Multiplicando os elementos correspondentes e somando. Então, a gente vai pegar aqui, pessoal, a primeira linha da matriz A e multiplicar pela primeira coluna da matriz B. Veja só. 2 vezes 1, 2. Menos 1 vezes 3, menos 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, a gente multiplicou a primeira linha pela primeira coluna. Agora, vamos multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. 2 vezes 2, 4. Olha só. 2 vezes 2, 4. Menos 1 vezes 1, menos 1. E 2 vezes 0, 0. Multipliquei a primeira linha pela segunda coluna. Agora, a gente vai multiplicar a segunda linha pela primeira coluna. Olha lá. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 0 vezes menos 1, 0. E vai somando os resultados. Segunda linha pela segunda coluna. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 1, 1. E 0 vezes 0, 0. Segunda linha pela segunda coluna. Aí, pessoal, a matriz produto aparece aqui, ó. É só a gente fazer esses cálculos. Portanto, A vezes B é menos 3, 3, 6 e 7. O resultado aqui deu uma matriz 2 por 2. O que a gente precisa ter consciência é que o produto de matrizes não é igual ao produto de dois números, né? O produto de dois números A e B, A vezes B, é sempre B vezes A. Isso não acontece necessariamente para a matriz. Então, a gente vai multiplicar agora B por A. Nós vamos fazer a matriz B e multiplicar pela matriz A. Ou seja, cada linha de A vai multiplicar por cada coluna de B. Desculpe, cada linha de B multiplicando por cada coluna de A. Então, a gente vai colocar a matriz B aqui, nessa posição, e a matriz A nessa posição superior. E vamos multiplicar os elementos correspondentes, como fizemos anteriormente. Ó, primeira linha pela primeira coluna. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Então, vai dar 2 mais 6. Primeira linha pela segunda coluna. 1 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes 1, 2. Primeira linha pela terceira coluna. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 0, 0. Vamos para a segunda linha agora. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 3, 3. Segunda linha vezes primeira coluna. Segunda linha vezes segunda coluna. Menos 3 mais 1. Segunda linha vezes terceira coluna. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 0, 0. Não tem mais coluna para multiplicar, passa para a linha de baixo.
Menos 1 vezes 2 mais 0, porque 0 vezes 3 é 0. Menos 1 vezes menos 1 é 1. 0 vezes 1 é 0. Menos 1 vezes 2 é menos 2 mais 0. Aqui você tem a matriz B vezes A, que deu uma matriz 3 por 3. Observe que nesse caso, o produto A vezes B é diferente do produto B vezes A. Então, não existe essa propriedade comutativa para multiplicação de matriz. Esse exemplo vem mostrar isso. Aí eu escrevi aqui, gente, considerações sobre o produto AB de duas matrizes, né? Primeira consideração, o produto de matrizes não é comutativo. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre A vezes B é igual a B vezes A. Se por um acaso ocorrer esse fato, se A e B for igual a B vezes A, a gente vai dizer que as matrizes A e B comutam. Mas isso não é efetivamente uma regra. Nem sempre o produto A vezes B é igual ao produto B vezes A. Condição para o produto A vezes B. Quando que a gente vai conseguir multiplicar uma matriz A por uma matriz B? É quando o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Observe. 3 colunas tem essa matriz aqui, 3 linhas tem essa matriz aqui. 2 colunas tem essa matriz aqui, 2 linhas tem essa matriz. Então, para o produto existir, o número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. E a matriz produto terá o número de linhas de A da primeira e o número de colunas de B da segunda. A matriz produto tem número de linhas de A e número de colunas de B. Observa nesse exemplo aqui. Quantas linhas tem A? 2. A matriz produto ficou com 2 linhas. Quantas colunas tem B? 2. A matriz produto ficou também com 2 colunas. Resumindo tudo isso que nós dissemos, acontece isso. Ó. Se eu multiplicar uma matriz A, M por N, por uma matriz B, N por P, eu vou ter uma matriz AB, M por P. Por quê? É possível fazer o produto? Sim. Ó. Primeira coisa que você observa, o número de colunas dessa tem que ser igual ao número de linhas dessa. A matriz produto tem o número de linhas da primeira, olha só, gente, o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Multiplicar a matriz é muito importante, portanto, fiquem atentos. Qualquer coisa eu estou às ordens. Aprendam porque isso pode cair no vestibular. Um abraço para todo mundo.